Apoio Cronos. Casas da Água. Nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios residenciais e comerciais aqui da região da Grande Florianópolis, que recebe hoje, para esclarecer o que implica na vida do condomínio a nova reforma trabalhista que entra em vigor no dia 11 de novembro, o advogado Alberto Calgaro. Bem-vindo, doutor Alberto. Obrigado. É sempre um prazer vir aí e poder esclarecer um pouquinho do nosso conhecimento e tentar ajudar as pessoas a aplicar a lei da melhor forma, da forma mais segura possível, né? Ajudar, porque para esclarecer esse mundo de informações novo que vai entrar em vigor no dia 11, que passa a ter vigor a partir do dia 11, só com advogado mesmo para entender. E olha, até com advogado é difícil, viu? Com advogado também é difícil? Até entre os advogados e juízes a discussão é grande. Porque não é no dia 11 que vai se sentir os efeitos também dessa nova reforma trabalhista. Isso vai levar um tempo até ser sentido, vai? Isso vai ser um trabalho de maturação, um trabalho de evolução, porque não é o simples fato da lei entrar em vigor que ela vai ser amplamente aplicada e que não haja risco para que as pessoas que a aplicaram estejam totalmente protegidas. Porque, como toda legislação, ela vai acabar num tribunal, né? No caso aqui na Justiça do Trabalho, em última instância no Supremo Tribunal Federal, e ela é passível de ser contestada, a sua constitucionalidade, a sua validade, né? Temos já várias afirmações e notas oficiais aí questionando exatamente essa questão da constitucionalidade, da validade da reforma, tanto como um todo, quanto em relação a dispositivos individualizados, né? Então isso é uma coisa que vai ser um processo de amadurecimento, à medida que isso vai chegando nos tribunais e vai sendo analisada pela Justiça do Trabalho, até que você possa dizer assim, hoje é válido isso, né? Certo. E cresce a importância do sindicato que representa a categoria nesse momento, né? Com certeza. Porque, por exemplo, no quesito do legislado sobre o combinado, essa expressão legislado... É o contrário, é o negociado sobre o legislado. O sindicato ganha mais importância nesse ponto. Com certeza, porque a reforma trabalhista, ela trouxe uma série de liberdades para empregador e empregado negociarem determinados direitos, determinadas características do contrato de trabalho entre eles, individualmente, né? Mas trouxe também o reconhecimento da possibilidade do negociado sobre o legislado. O que é? Então, que a negociação ela possa alterar, não só no sentido de ampliar, como era o entendimento, né, com relação à CLT hoje vigente, mas até de reduzir ou modificar algum direito previsto na própria CLT. Essa negociação que prevalecerá sobre o legislado não é a negociação individual, empregado e empregador, mas sim a negociação entre sindicatos, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, nesse ponto, os sindicatos passam a ter um poder, porque você só vai poder relativizar ou alterar... junto com quem fez a convenção. Com os sindicatos, com a participação da categoria, para toda uma categoria ou para um grupo determinado, de uma empresa, né? Mas sempre mediante a intervenção sindical. Não o empregado que está sujeito a pressões, a ameaça de demissão, não é ele que vai poder negociar o fato de abrir mão de um direito da CLT ou reduzir um direito da CLT que está lá. E sempre respeitados, evidentemente, os direitos que estão previstos na Constituição, né? Esses são imutáveis. E como disse uma vez um político, nossos são imexíveis, né? Imexíveis. Nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, que vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde, aos sábados às 7 da noite e na segunda-feira às 21 horas, com apoio da Cronos e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. Com o nosso tradicional abraço ao professor Sionésio da Cronos e também ao senhor José Nitro da Casas d'Água. E um abraço especial ao presidente do Sindiconde, o seu Alfred Heilmann, que nos acompanha também aqui pelo canal 4 da NET. Hoje, conversando com o advogado Dr. Alberto Calgaro, especialista em direito condominial, sobre essa reforma trabalhista que entra em vigor em 11 de novembro. Para começar, doutor, essa reforma é legítima? Ela é legal? Ela é passível de ser aplicada? Dentro do processo legislativo, né, o que prevê a nossa Constituição para a competência para se elaborar uma lei.
para aprová-la é do Congresso Nacional. Esses passos eles foram cumpridos, né? Então passou por todo o processo legislativo. Então eles tinham a competência para fazer o que fizeram. Tinham a competência e a legitimidade para fazer o que fizeram. A questão política, né, os interesses que levaram a essa alteração, a questão moral de muitos dos membros, né, do Congresso Nacional, que hoje está se vendo aí no noticiário, né, e os interesses que levaram eles a fazer a reforma ou alguns determinados pontos da reforma, aí são questionamentos políticos. Legítima, em termos do processo legislativo, ela é. Tanto que ela vai entrar em vigor e poderá passar a ser aplicada, né? Até o momento em que algum tribunal, e em última instância o Supremo Tribunal Federal, declare uma parte dessa reforma inconstitucional ou ela como um todo, ela é válida e está em vigor. A questão é moral. E teve, inclusive, alguns juízes, né, não de forma legislativa dentro dos tribunais, mas fóruns de discussão de juízes, desembargadores, que já se pronunciaram contra a validade moral dessa reforma trabalhista, né? Isso é uma das notícias aí da última semana, das últimas semanas, né? Então, um fórum de magistrados, onde já foi discutido, debatido esse assunto, e eles, após toda essa discussão, eles publicam enunciados, né? Que são as conclusões dos debates, das discussões que foram travadas e aprovadas ao final desse fórum. E foi divulgado aí por nota oficial, semana passada ou retrasada, que a conclusão é de que a lei como um todo, que aprovou a reforma trabalhista, ela não poderia ser aplicada em razão do descumprimento, e aí não do processo legislativo como eu comentei aqui, mas que o Brasil seria signatário de convenções, inclusive da Organização OIT, Internacional, né, do Trabalho, exatamente, a OIT, que demandariam uma série de providências prévias à reforma da legislação trabalhista. Então, ouvir a sociedade organizada, os sindicatos, né? Então, teria uma série de procedimentos que não teriam sido obedecidos segundo essas conclusões. E aí, a opinião manifestada nesses enunciados é que a legislação como um todo não poderia ser aplicada em razão desse descumprimento, né? É algo que vai ter que ser debatido, aí sim, no caso concreto, porque hoje é uma análise em tese, né? É uma análise só da legislação como opiniões. Exato. E isso vai acontecer quando os primeiros casos concretos de questionamento da legislação chegarem ao Justiça do Trabalho, vão ser analisados primeiro por um juiz de primeira instância, depois em recurso por um tribunal regional, depois em recurso pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? E em última instância pelo Supremo Tribunal Federal, que vai dizer, realmente, descumpriu, não vale nada, tudo inconstitucional. Ou é válido, esse posicionamento do fórum ali que foi enunciado não tem validade, aplique-se. Pois é, né? Como é que um condomínio vai se virar, então, no meio desse tiroteio, vamos chamar assim? É o grande desafio não só do condomínio, mas de todo o cidadão brasileiro, né? O cidadão, o empresário, é a dificuldade de você cumprir a lei, tá? E isso, inclusive, foi assim, um dos motivos legítimos que levou à reforma trabalhista também. Era um anseio da sociedade para que nós tivéssemos leis mais claras, né? Hoje, é difícil você cumprir a legislação trabalhista, e não só a trabalhista, uma série de outras legislações. É difícil cumprir porque é difícil de compreender. A legislação ela é feita já de uma forma complicada. Para deixar brechas? Não sei qual é o objetivo, ou se é a qualidade dos nossos legisladores também, né? Qualidade técnica. Você vê que os projetos de leis, muitas vezes elas chegam ao Congresso elaborados por estudiosos do assunto e depois lá eles são objetos de diversas emendas que completamente desfiguram viram, né? Frankenstein, como o doutor dizia. E aí é onde se faz a crítica depois, que os advogados trabalham nas brechas, que na verdade a legislação ela é mal feita, ela é difícil, o cidadão ele não consegue cumprir a lei, mesmo bem intencionado e querendo cumprir, ele não consegue e acaba desaguando esse conflito no judiciário para resolver depois, né? Que também tem lá a legalidade não, mas sua questão moral questionável então, em alguns casos. É um alerta a se fazer, tá? Tem muita gente anunciando e vendendo a reforma trabalhista como solução para todos os problemas e não é, tá? A reforma trabalhista ela não serve para você baratear o teu custo
com o empregado. Não vai baratear o custo? Pode até reduzir em determinados casos, porque você vai conseguir trabalhar a jornada, mas não é esse o objetivo da reforma. O objetivo da reforma é você transformar, pelo menos o objetivo inicial, né? Transformar a relação de trabalho numa coisa mais dinâmica, reconhecendo até a evolução hoje, né? Que o trabalho de hoje ele é diferente do trabalho de 50 anos atrás. Tem profissões que nem mais existem, exato, né? Você tem internet, você tem trabalho em casa, home office. Hoje em dia você tem o celular ali com tudo, e-mail, com WhatsApp, com... assinatura eletrônica. Então você trabalha com o teu celular hoje em qualquer lugar, você tem inúmeros trabalhos hoje que demandam o cara trabalhar no mundo inteiro, viajando. Então a demanda pela reforma trabalhista era essa, era trazer a legislação trabalhista para um ambiente mais moderno que pudesse reconhecer as especificidades de cada tipo de trabalho existente hoje em dia. Diferente daquele trabalho de antigamente, que era mais regrado, e diferente daquela situação histórica do país, onde o empregado era realmente uma parte muito fraca do trabalho. Não quer dizer que hoje ele não seja, mas hoje, até mesmo com meios de informação, com acesso de internet, o empregado ele já conhece mais seus direitos, ele já tem mais voz e tem mais possibilidade de se defender. Não quer dizer que ele não precisa ser protegido, né? Certo. E tem também o trabalho terceirizado, as pessoas jurídicas, as MEs, né? Tem uma série de novidades que realmente devem ser incorporadas. O objetivo inicial e a necessidade é exatamente essa. É fazer com que coisas que já existem no dia a dia, né? Só que existiam muitas vezes à margem da legalidade, causando prejuízo não só ao empregado, mas também para o empregador, porque às vezes ele contratava de boa fé alguma pessoa naquela situação e para o empregado talvez aquela situação momentânea era boa, lá na frente deixa de ser e aquilo vira um passivo trabalhista para a empresa ou às vezes vira uma incomodação para o empregado também. Então a necessidade da legislação trabalhista é isso, é reconhecer que o trabalho ele também se moderniza com o tempo, né? Sim, é uma estrutura viva, né? Assim como a língua é viva e vai perdendo expressões, vai adquirindo novas expressões, o mundo do trabalho também. Exato, exatamente. Ainda mais com novas tecnologias, com a aceleração da tecnologia, hoje em dia tudo muda de forma exponencial. Sem dúvida, eu comentava esses dias com um colega advogado, inclusive, que muitas pessoas achavam que a tecnologia facilitaria o nosso trabalho, deixaria ele mais facilitado. E hoje a gente está vendo que é o contrário, ele está fazendo com que nós trabalhemos mais. Porque você trabalha hoje... Full time. Full time. No teu celular a pessoa te acha em qualquer lugar. E hoje as pessoas, elas te passam uma demanda e querem a resposta imediata. Porque sabem que você tem os meios, tem o celular, não interessa o que você esteja fazendo. Né? Abrindo um parênteses, né? No tempo do fax, quem lembra do fax, do telex, você recebia um fax, aí encomendando um trabalho, pensava, realizava, no dia seguinte, dali 3 dias, você devolvia. Hoje, com o e-mail, você faz um de manhã, um ao meio-dia, um à tarde, leva um para fazer em casa à noite, e amanhã já acumulou, quer dizer, a velocidade está exponencial, né? Não há mais... Exatamente. É quase impossível dar conta. E aí a importância da legislação trabalhista, reconhecer que existe isso e regulamentar no sentido de tudo bem, existe e vai funcionar dessa forma. Então permitir que exista, porque existe, não tem como negar, né? E também proteger o empregado contra os excessos, porque você também não pode simplesmente admitir que só pelo fato de existir essa modernidade o trabalhador vai ter que trabalhar 24 horas por dia e não vai ser remunerado por isso. Então a legislação ela tem que prever, né, que exista e tem que colocar a proteção devida também contra os excessos, né? Vamos então por partes ver item a item que pode vir a sofrer modificação dentro da reforma trabalhista que está para entrar em vigor no Brasil no dia 11 de outubro. Conversando aqui com o doutor Alberto Calgaro, que é advogado especialista em direito condominial. A convenção trabalhista, aliás, que foi fechada pelos condomínios agora recentemente, a data base é 1º de maio, mas agora em setembro foi fechada a convenção, essa continua valendo. Continua valendo, a reforma trabalhista não tirou a validade da convenção, tá? Então ela continua valendo, ela continua regulamentando o que já previa, o que estava previsto lá continua válido. É o documento base acertado, é o legislado. Exatamente. Vai haver uma grande discussão no ano que vem, né? A negociação da próxima convenção coletiva. Para incorporar justamente
em virtude dessas alterações, Claro. né? Se os sindicatos vão entender que existe algum detalhe que a categoria possa negociar a mais, que antes não era permitido, ou se o sindicato vai dizer, não, a gente não quer negociar nada, queremos aplicar CLT, né? Então, essa discussão ano que vem vai ser uma discussão interessante a ser travada entre os sindicatos. E como que pode acontecer com o quesito férias? Muda muita coisa com a nova legislação, doutor? Só para entrar no... A reforma trabalhista, ela alterou mais de 100 artigos da CLT, né? Então, lógico, nem tudo vai repercutir em todas as categorias. Então, algumas específicas vão ser passíveis de modificar as relações aplicáveis aos condomínios, né? Certo. Então, uma delas, essa primeira, é realmente as férias. Vai pegar para condomínios. Pela legislação, tá? As férias elas continuam regulamentadas como era antes. Passa a existir agora a possibilidade do trabalhador, se for do interesse dele e se for do interesse do condomínio, os dois sentarem e negociarem, colocarem isso por escrito, o parcelamento das férias dele em até 3 períodos, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 15 dias. Então, se o síndico do condomínio achar interessante, conveniente para o condomínio, e se o empregado achar conveniente para ele, porque às vezes ele quer fazer uma viagem, não quer tirar os 30 dias de uma vez só, né? Então ele quer fazer uma viagem agora, uma viagem depois, então ele pode tirar 15 dias de férias. No mínimo um período tem que ter 15 dias. Tem que ter 15 dias, e depois, que aí é para o descanso. 3 vezes. E o resto ele pode, esses outros 15 dias ele pode parcelar em outras 2 vezes. Total de 3 períodos de férias, né? Não pode ser imposto pelo empregador e não pode ser imposto pelo empregado. Tem que ser mediante acordo entre eles, né? E sempre colocando por escrito para ficar bem claro, né? E o sindicato tem que estar presente numa negociação? Nessa negociação específica, não. É entre o trabalhador e o empregado. Pode ser negociado diretamente entre o trabalhador e o empregador. Certo. E nos condomínios tem uma jornada especial de trabalho, né? Que chama de 12 por 12, quer dizer, 8 por 8, né? 8 horas por dia. 12 por 36, isso muda alguma coisa, né? Aí não foi a reforma trabalhista, mas a legislação que já está em vigor. Tá? Os condomínios, historicamente, em função principalmente de portaria e vigilância, eles têm a realidade do 12 horas de trabalho ininterrupto por 36 de descanso. A legislação anterior, que já está em vigor, alterou essa possibilidade e regulamentou esse tipo de jornada, que pode ser aplicada também para outros empregados. No caso de condomínio, na prática, acredito que não vai mudar muita coisa, porque a necessidade do 12 por 36 realmente é mais para o serviço de portaria e vigilância, né? Mas, enfim, existe essa possibilidade hoje de contratar outros funcionários também nesse regime de 12 horas de trabalho, 36 de descanso. E essas gratificações, a cada ano de trabalho no mesmo condomínio, o trabalhador ganha direito a 1% de aumento por questão de anuidade, tempo de serviço. Isso permanece? O que, digamos assim, já está incorporado hoje no salário não se mexe, né? O que eventualmente venha sendo pago e seja um direito que foi negociado na convenção coletiva de trabalho, não se mexe. A gratificação incorporada ao salário também não tira, né? A não ser por uma nova negociação que retire esse item. O que a reforma trabalhista ela prevê é o seguinte: ela prevê a possibilidade, tá, de um empregador conceder gratificações, prêmios, no caso dos condomínios não, mas de empresas percentual de lucro da empresa ou de algum negócio ao funcionário, e que isso não se incorpore ao salário automaticamente. Então, muitos empregadores, tá, às vezes eles gostariam de dar um prêmio, uma bonificação para o empregado, e não o faziam porque tinham receio que aquilo ia incorporar e nunca mais ia poder tirar, né? Então hoje a lei ela prevê isso a reforma prevê isso de uma forma mais clara. Se o empregador quiser dar uma gratificação, ele pode dar hoje, ele pode não dar mais amanhã. Essa gratificação ela pode ser eventual, pontual. O que nós recomendamos sempre é que isso seja sempre feito por escrito e sempre de uma forma muito clara, né? Para que não seja confundido lá na frente com um direito permanente. Ou então como alguma coisa que o condomínio mudou de ideia, como um salário disfarçado, que é o que a Justiça do Trabalho enfrenta muito, né? Porque não adianta você tirar um salário que você ia pagar para o funcionário, então você reduz o salário dele e dá uma gratificação para poder tirar depois. Então isso não pode fazer, a gratificação tem que ser uma gratificação por um motivo diverso do salário.
Não pode mascarar salário por gratificação, né? E permanece alguma gratificação possível, além desse 1% de anuênio, uma gratificação pontual? Tem alguma gratificação que tem que ser dada e que colocada ali no salário não pode mais ser retirada? Ou eu fiz uma pergunta mal formulada, doutor? Não. Na verdade, assim, tudo que tiver caráter salarial, como contraprestação pelo serviço habitual e não eventual do empregado, é salário, tá? Essas gratificações que a gente fala, então no caso do anuênio que está previsto na convenção, ela é uma verba de natureza remuneratória, que está previsto na convenção como assim sendo. E na Constituição também, na CLT também? Na CLT, a CLT anterior, ela previa que as gratificações elas se incorporavam ao salário, né? E hoje vai deixar de ser. Uau. O que eu cito como exemplo? Digamos que num determinado mês, em função de alguma coisa, algum motivo, ou os condôminos se reuniram numa assembleia e disseram, puxa, como nossos empregados são bons, como eles são assíduos, como eles são, né, atenciosos. Nós temos aqui um fundo de reserva que a gente não tem uso, vamos dar um bônus, um benefício esse mês para os nossos empregados, vamos pagar por 3 meses para ajudá-los. Pode dar. Isso não vai incorporar o salário e amanhã ou depois pode deixar de ser dado sem problema nenhum. De qualquer forma, deixar claro e escrito. Eu sempre recomendo colocar por escrito, porque aí você evita, né? Coloca por escrito, o empregador assina, o empregado assina. Lá na frente, amanhã ou depois, você tem um documento para mostrar, olha, o nosso intuito foi esse, né? Porque o que você não coloca no papel fica a palavra de um, palavra do outro, e é o que faz com que a nossa justiça aí esteja assoberbada de processos para ter que um juiz depois interpretar o que as partes queriam naquele momento, 2, 3 anos anteriores. Né? Certo. Nesse ponto, aliás, é de prever um aumento de demanda dentro da Justiça do Trabalho, pelo menos nos primeiros meses de vigência dessa lei, né? Eu acredito que o objetivo foi reduzir as demandas, a longo prazo. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo. Acredito eu que no curto prazo isso vai gerar, se não um aumento, a manutenção das demandas trabalhistas que já são muito grandes. Tá? Por quê? Porque o empregado, depois de demitido, ele tem o direito e ele vai querer questionar se aquilo que foi aplicado para ele é válido ou não é. Né? Ele não vai querer, naturalmente, abrir mão de um direito se tem a possibilidade de... E os próprios magistrados hoje divulgando que a lei não era válida, né? Então eu acredito que num primeiro momento vai aumentar, até que a própria Justiça do Trabalho comece a pacificar esses entendimentos e a sociedade saiba, olha, isso é válido, isso não é válido. Certo. Aí os conflitos tendem a diminuir. E esse trabalho intermitente e trabalho parcial, o que é isso, trabalho parcial? O trabalho parcial, o regime de trabalho... O normal, considerado normal, são as 44 horas semanais, né? Então, segunda a sexta, sábado de manhã, 8 horas diárias. Esse é o padrão. A reforma, a CLT anterior previa que você podia ter o trabalho parcial até 25 horas, proibida a realização de horas extras. A reforma agora ela permite que você tenha o trabalho parcial de até 26 horas, tá? Podendo fazer horas extras até chegar a um limite de 30, ou o contrato de 30 horas semanais sem a possibilidade de fazer horas extras. Esse é um trabalho parcial. E aí você também realiza o pagamento do salário proporcional, né? Proporcional ao piso da categoria, proporcional ao número de horas que ele trabalha, que aí é o salário por hora. Especificamente, com relação aos condomínios da Grande Florianópolis, a Convenção Coletiva de Trabalho dos sindicatos já previa algo parecido. Previa que os condomínios podiam contratar empregados por regime de tempo proporcional e pagá-los proporcionalmente também ao salário. Então tem condomínios que contratam, por exemplo, serviços de faxineira e só por 6 horas, em vez das 8 diárias, só por 6 horas, 5 horas. Às vezes um condomínio pequeno que não tem uma demanda muito grande, né? Então já existe isso na realidade dos condomínios de Florianópolis. Acredito que não vai ser uma grande mudança, mas a reforma traz essa previsão, né? E o Sindiconde está à disposição também, né, para você contatar o Departamento Jurídico, o doutor Alberto Calgaro, para dirimir alguma dúvida que surja. Não vai dar para resolver tudo aqui no nosso bate-papo do nosso condomínio hoje. Doutor Luiz, doutor Alberto, e a questão da contribuição sindical, aquela compulsória, obrigatória, um dia de trabalho no mês de março? A contribuição sindical, expressamente pela reforma trabalhista, ela deixou de ser obrigatória.
Tá? Então, aquela contribuição que para as empresas era obrigado o pagamento em janeiro, último mês de janeiro de cada ano. Ah, não era em março, era no último mês de janeiro. Das empresas era em janeiro. Ah, certo. Tá? 31 de janeiro. Certo. E a dos empregados aí era no mês de janeiro. Dos empregados era no mês de março. Isso, né? Isso. Então, enfim, essas duas contribuições, elas deixam de ser obrigatórias. Então, vai pagar a contribuição sindical aquele empregado que assim o desejar, pela reforma trabalhista. Nesse ponto, aí reforça aquele entendimento que nós manifestamos da importância da negociação sindical, né? Quer dizer, o sindicato que fizer uma boa negociação, que conseguir trazer benefícios para os seus empregados, talvez sejam os sindicatos que vão conseguir manter ou até aumentar uma arrecadação, ou manter uma arrecadação alta, por trazer benefícios aos seus empregados, né? Mas hoje ela passa a ser facultativa. Certo. E o banco de horas, é legítimo fazer um banco de horas de trabalho, horas extras? Hoje, pela CLT atualmente vigente, o banco de horas exigia intervenção sindical, convenção coletiva, negociação, e tinha uma série de regras. Instrumento legalizado agora. Hoje o banco de horas ele vai estar previsto na própria CLT, ele tem as seguintes previsões. O banco de horas de compensação anual continua sendo obrigatoriamente instituído mediante convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, intervenção sindical, naquele que você compensa as horas durante um ano inteiro, tá? Mas a CLT passou a prever o banco de horas de compensação mensal ou semestral. Esse pode ser feito através de acordo individual entre patrão e empregado. Então, o empregado que num dia determinado ele quer sair mais cedo, ele sai, ele compensa no dia seguinte com uma hora a mais. Tem que deixar claro se vai ser uma compensação mensal, semestral ou ainda Isso tem anual. que ser feito novamente por escrito, né? E o controle desse banco de horas tem que ser feito por escrito também. É muito importante, que não adianta depois lá na frente dizer assim, não, mas ela compensou depois. Mas compensou quando? De que horas a que horas, né? Então, o registro de ponto é muito importante, a assinatura e a formalização desse banco de horas. Compensação dentro do próprio mês ou compensação dentro do próprio semestre. Essas duas possibilidades a CLT traz. E para fechar o nosso condomínio hoje, Alberto, e a questão de uma provável ação trabalhista. As custas desse processo de uma ação trabalhista mudou com a reforma trabalhista? Mudou. Quem tem que pagar essas custas no processo? A Justiça do Trabalho hoje ela tem uma praxe, digamos assim, que ela concede a justiça gratuita para praticamente todo mundo que a procura. Que essa foi o espírito da Justiça do Trabalho, garantir o amplo acesso à justiça. A reforma ela traz a seguinte previsão, que a pessoa que entrar com a ação trabalhista e ela vai ter que delimitar os seus direitos, inclusive dar o valor já para os seus direitos, o advogado vai ter que entrar com a petição líquida, e se ela entrar e não ganhar, entrar pedindo algo que ela não tem valor, ela está sujeita ao pagamento de honorários ao advogado da parte contrária, de 5% a 15%, as custas... Sobre o valor da ação. Sobre o valor dos pedidos dele, da ação. As custas processuais, são 2% do valor também dos pedidos dele, né? E eventualmente honorários periciais. Processo de insalubridade, periculosidade, doença, que tenha uma perícia, pagar os honorários do perito. As pessoas que tenham esse benefício da justiça gratuita, pelo fato de efetivamente não poderem pagar as custas, elas podem ter que pagar essas verbas se elas receberem outras verbas, em outra ação, ou se o pedido dela for parcialmente procedente, então ela ganha uma parte e não ganha outra. Ou esse benefício ele pode, na forma da lei da justiça gratuita, ficar suspenso por 2 anos, né? Porque amanhã ou depois a pessoa pode conseguir um emprego, melhorar a sua capacidade financeira, ela vai ter que voltar e pagar aqueles custos. Fica a dívida lá esperando. Fica pendurada lá. Vixe, né? Então essa é o objetivo, ele é legítimo, que foi de evitar os excessos, né? Pedidos excessivos, que acontecem muito no Justiça do Trabalho. Mas há que se ter um cuidado, e isso vai ser um debate muito intenso, para saber se isso não vai se constituir numa barreira ao acesso à Justiça do Trabalho, que é algo que aí é incompatível com a própria Constituição e o amplo acesso à Justiça, né? A discussão está lançada, né, doutor? Sem dúvida. Vai ter muito pano para manga, vai haver muita discussão, necessidade de busca de informações. Eu acho que nesse ponto é fundamental a presença do Sindiconde, com o corpo jurídico ali disponível, né? E só resta agradecer a participação
E parabenizar, né, pelo cabedal eu que agradeço a oportunidade. Além desses que foram mencionados, tem aí vários outros itens também que vão ser passíveis de aplicação, né, até nos próprios condomínios. Mas, como eu falei no começo, tá? A reforma trabalhista não é milagre. Eu acho que um pouquinho de parcimônia, um pouquinho de calma para ver realmente... Porque tem o risco até de, antes de novembro, aparecer uma medida provisória e alterar a reforma. Então, vamos com calma, vamos avaliar, ver o que vai acontecer para que a gente devagarinho vá conseguindo modernizar nossas relações do trabalho, sem prejuízo ao empregador, sem prejuízo ao empregado. E está convidado a voltar aqui, né? De acordo com o andar da carruagem, ajudar a gente a entender esse microcosmos aí. Estou à disposição. Obrigado mais uma vez pela presença. E você, telespectador, pela audiência. E você pode rever esse bate-papo com o Dr. Alberto Calgaro, especialista em direito condominial, aqui no nosso Condomínio Hoje, sempre com o apoio da Cronos Segurança e da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. Apoio Cronos. Casas d'Água.